Olá, tudo bem? Meu nome é Suelen. Estou aqui para dar a minha aula do estágio supervisionado, tá? Ensino fundamental, estágio de extensão, tá? Eu escolhi essa modalidade de ensino, o que é muito bom, né? Que a faculdade a faculdade Uninter, ela está disponibilizando para os alunos, e esse estágio de extensão ele propõe que o aluno ele faça o estágio dando aulas, né, para poder suprir aí o nosso tempo de pandemia, né? Então eu estou fazendo online. Hoje eu vou dar uma aula para vocês. De 1 hora, talvez fique 30 minutos essa aula. Eu coloco aula 1 e depois a gente dá continuidade à aula 2. Eu faço o estágio de psicopedagogia, tá? Licenciatura. Estudo no Polo de Joinville. E o meu RU eu vou estar deixando na descrição embaixo, tá? E é isso. Estudo na Uninter. E estou fazendo agora o estágio do ensino fundamental. Vou estar fazendo com vocês esse estágio e gostaria que vocês estivessem comentando, curtindo e tá assistindo essa aula, porque a Uninter está disponibilizando um certificado, tá? Para que vocês possam estar vendo os 2 vídeos. Se eu, caso, postar 30 minutos neste e mais 30 minutos no outro, que vale a 1 hora, vocês vão estar recebendo um certificado, tá? E assistam até o final, dê o like, compartilhem, comentem sobre o conteúdo, o que vocês acharam, e vamos lá para a aula, tá? Eu vou estar usando aqui o livro base, tá? Da editora Intersaberes. Eu gosto muito, tá? Da editora Intersaberes, e a Karen Liane Teixeira é a autora dele. Esse livro é o universo lúdico. O contexto, no nosso contexto pedagógico. Universo lúdico. Esse livro, né, ele fala muita coisa sobre o universo lúdico, então eu vou estar destrinchando praticamente algumas partes para vocês, né? Vou estar falando alguns tópicos aqui dele e vocês podem estar acompanhando aí. Esta foi a maneira de eu estar dando essa aula por conta, né, da pandemia que estamos passando, no nosso momento difícil de pandemia. E como eu não posso estar em campo, então peguei um livro, né, e vou estar dando essa aula deste livro que eu já li, né, já fiz aulas com ele, da minha grade. Isso que é pra todo mundo que tá fazendo aí o estágio, sabe que tá sendo muito difícil pra gente. Vou estar arrumando aqui pra vocês me ouvirem bem. Vamos botar aqui pra trás. Ai, ai. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história da ludicidade e as manifestações culturais, tá? Um pouco, né, da história e da cultura. Os conceitos da infância, da ludicidade e cultura. Analisando o contexto dos jogos, dos brinquedos, das brincadeiras utilizadas desde a antiguidade, né, e dessa época do século XXI, da antiguidade até o século XX, verificamos que, por meio de alguns exemplos, né, esses elementos apresentam profundas raízes de cultura.
algumas quais precisam ser repensadas, né? Então assim, ó, é o caso dos brinquedos que reforçam os estereótipos, né? Que aprofundam a desigualdade de gênero e também que supervalorizam a competição. As culturas herdadas e que se revelam como modo de brincar e como elas estão relacionadas à história do Brasil, por fim, a gente vai fazer uma análise crítica aqui sobre os jogos e brincadeiras do século XXI e como essas tecnologias modernas que estão criando novos paradigmas, novas formas de como as crianças vão brincar atualmente, de como as crianças brincam atualmente, né, vão mudar. A gente vai estar vendo esse primeiro parágrafo aí, como a cultura vai estar aí influenciando muito nos jogos, nas brincadeiras, de como desde a antiguidade até o século XX e agora no nosso século XXI. Vamos ver mais um pouquinho sobre como mudou, né, essas práticas, esses métodos de ludicidade, digamos assim. Técnicas de aprendizagem também, né, que são muito usadas. A minha câmera, ela tá de um lado. Só que eu olho para o outro lado e não consigo olhar para a câmera, gente. Eu quero olhar para os livros. Vai ficar assim. O vídeo é caseiro, então não tem como eu fazer de outra forma. Eu tô fazendo no meu celular mesmo, tô usando meu celular para fazer esses vídeos. E por isso que eu expliquei que pode ser que 30 minutos nesse vídeo de aula e 30 minutos no outro vídeo, ok? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Para o pessoal que está chegando agora, para o pessoal que está chegando agora me acompanhando aí, estou fazendo meu estágio de extensão, tá? Supervisionado pela Uninter. E tá, essa proposta aqui é o Universo Lúdico, que eu estou acompanhando um livro aqui da editora Intersaberes com vocês. E eu estou fazendo estágio do ensino fundamental. Vamos lá. Conceitos da infância. O conceito da infância, ludicidade e cultura, que eu estava falando antes. Como já temos percebido que a infância está sendo cada vez mais valorizada nos diversos aspectos sociais e culturais, como que a gente vê isso? Bom, inúmeras escolas de educação infantil... Opa, a gente tá balançando aqui. Vídeo caseiro é isso mesmo. Inúmeras... Bom, voltando ali, né? Que eu tava falando da valorização dos diversos aspectos sociais e culturais. Como que a gente vê isso, né? Inúmeras escolas de educação infantil, creches, berçários... vem fazendo adaptações, né, instalações com rigor para receber um número crescente de crianças, né, cujo os pais precisam trabalhar. E além disso, você provavelmente já pode ter observado também que em restaurantes, shopping center, parques, cinemas, teatros, museu e outros estabelecimentos, uma lanchonete, né? No caso, você vai levar teu filho para algum lugar que seja um espaço gastronômico, você já deve ter percebido que esses estabelecimentos comerciais, eles procuram
está oferecendo um ambiente, né, um serviço exclusivo para as crianças. Surge então essa pergunta aqui que eu vou falar para vocês. Essa valorização comercial crescente de espaços infantis reflete uma sociedade na qual a criança acompanha. Vamos lá, a gente está acompanhando o livro aqui, gente. A criança acompanha cada vez mais o adulto em compras, serviços e espaços, né, passeios. Essa hipervalorização faz parte de um conceito muito recente na infância. Se comparado às gerações dos nossos antepassados, nem sempre a infância esteve associada à liberdade de brincar e à generosa variedade de espaços, né, destinado à criança. Então, como eu estava falando, hoje em dia a gente pode ir em um shopping center que tem um espaço lúdico para a criança brincar, para a criança ficar. E nem sempre isso esteve presente na nossa sociedade. As crianças tiveram que conviver muitas vezes com os adultos, né? E shopping center, parque, em vários lugares não tinha esse espaço, esse contexto para que a criança pudesse ter esse valor, né? De poder saber o que é o brincar. É isso aí. Continuando nossa aula aí. Vamos lá. No Brasil, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 2, considera a criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade, tá? Isso foi atualizado no Brasil em 1990. Esse período de vida, uma criança ele é aceito e determinado em muitas culturas atualmente. Mas uma concepção mais específica de infância, que envolve atitudes, valores e comportamentos, se constrói social e culturalmente de maneira dinâmica e célere. Para elucidar essa informação, tá? Reflita aqui comigo que sobre os comportamentos, brinquedos, brincadeiras na infância, em que aspecto eles são semelhantes aos da geração de hoje? E em que se diferenciam destes, né? E quanto às gerações anteriores à sua, como a dos seus pais e avós, no caso, o que mudou? Por que você acha que essas mudanças ocorreram? Vamos ver aqui. Afirmamos que as experiências pessoais de cada pessoa que a pessoa teve na infância são singulares, realmente. Independente do espaço onde ela se encontra no mundo ou no período em que vive, o que não varia é o fato de que a infância é uma etapa de grande desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico, psíquico, e que ocorre por meio de construção e reconstrução de saberes. Ou seja, a criança ela vai aprendendo com um meio, né? Isso aí, essas experiências pessoais de cada pessoa, isso é singular, né? Isso aí varia de tempo. Então, esse grande desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico, né, também, psíquico, ele ocorre por meio de da construção e reconstrução de saberes.
a maneira como nós, seres humanos, aprendemos e amadurecemos, abriu precedentes, né, para uma elaboração de diferentes teorias e concepção do nosso desenvolvimento humano. E, consequentemente, do conceito da infância. Entre essas concepções, 3 delas se destacam pelas suas particularidades. De suas argumentações, a inatista, a ambientalista e a interacionista, que serão descritas para vocês agora, tá? Que eu vou estar lendo aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver um pouco o que é inatista, o que é a concepção inatista. Também dita como a priorista, tá? As características congênitas de uma pessoa definem não somente suas características físicas, mas principalmente seu caráter, sua personalidade e seus padrões de comportamento inspirados pela filosofia racionalista de Platão. Então, o inatista, a concepção inatista vem de Platão. Os inatistas defendem que são as ideias inatas, determinadas a priori no indivíduo. Os responsáveis por determinar os gostos e as habilidades que serão plenamente desenvolvidos até a fase adulta. Assim, caberia à escola identificar, aprimorar esses talentos inatos em cada criança por meio do desenvolvimento de habilidades relacionadas aos esportes, né? Artes, ou seja, raciocínio lógico, como por exemplo, né? Então, essa concepção inatista determina a priori no indivíduo as responsáveis por determinar os gostos e as habilidades que serão plenamente desenvolvidas até a fase adulta. Caberia à escola identificar e aprimorar esses talentos. Essa é a concepção inatista. Vamos ver sobre a concepção ambientalista. Vamos lá, pessoal. A concepção ambientalista, também denominada empirista, é inspirada nos preceitos filosóficos de Aristóteles e John Locke. Defende um conceito absolutamente oposto ao da concepção inatista. Considera que o desenvolvimento humano é influenciado predominantemente pelas ações do meio. Segundo essa concepção, uma criança assimila passivamente todas as ações exercidas pelo ambiente, sendo este o principal agente modelador de comportamento na infância. Vejam só, essa é a concepção ambientalista. Um ambiente violento, por exemplo, hostil, ou que limita consideravelmente ações lúdicas e brincadeiras, tenderia a transformar as crianças... Só um momentinho aqui que tá me ligando, gente. Meio do vídeo. Ai. Voltando aqui. Um ambiente violento, hostil, que consideravelmente que eles não vão ter ações lúdicas, brincadeiras, tenderia a transformar essas crianças, né, inseridas em adultos violentos, se tornariam adultos hostis. Por que isso? Para os defensores do ambientalismo, a criança não tem livre-arbítrio ao poder de escolha. De acordo com Locke, o ser humano vem ao mundo como uma tábula rasa, e sua mente é comparada a uma folha de papel em branco a ser preenchida. Pelas experiências do indivíduo com o meio,
Então, é uma folha de papel em branco e vai ser preenchida das experiências do meio. É isso aí que ele quer dizer. A criança, ela experimenta o mundo por meio dos sentidos e as experiências que dele obtém são verdadeiras em sua essência. Quem não se lembra do cheirinho de shampoo, do gosto de um doce, de uma música, que remete prontamente uma lembrança da sua infância? Bom, para os ambientalistas, essas experiências sensoriais, lúdica ou não, determinam os comportamentos, a personalidade e o caráter da criança, e não não as predisposições genéticas. Tendo alcançado destaque no início do século XX, com o surgimento do behaviorismo, a concepção ambientalista está ainda hoje fortemente enraizada nos padrões comportamentais de muitas famílias e instituições educacionais. O simples cenário da família que tem o pai como chefe e as crianças como indivíduo que devem obediência cega aos pais ainda persiste. Ainda com uma parcela da sociedade defendendo que isso precisa mudar? A criança de hoje está propensa a viver a infância em diferentes contextos familiares, que não formado apenas por pai, mãe e filhos, mas também somente por pai ou mãe, né? Ou duas mães, por avós, dois pais, ou outros cuidadores, né? O conceito da família tem mudado muito, alterando também a maneira como a criança vive a infância. Tem possibilidade de aceitação, de uma concepção mais democrática e não sectária, né? Ela não tira o desenvolvimento humano. A concepção interacionista. Vamos lá para essa concepção. Está dando 30 minutos, já vamos ver se vai encerrar esse vídeo ou a gente vai continuar a nossa aula aqui. A concepção interacionista. Vamos falar um pouco sobre essa concepção. Por sua vez, compreende que as crianças são sujeitos ativos em suas interações com o medo, que não são passivas afetadas por ele. Aspas, ambientalista, fecha aspas. Nem sofre determinismo biológico, inatismo. A infância nesse contexto é valorizada e reconhecida como uma fase significativa para o desenvolvimento humano. E é a concepção que mais preconiza e defende a ludicidade como um elemento inerente à infância e fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Inúmeros autores que se inspiram nessa concepção, como Piaget, Vygotsky, é muito difícil falar esse nome, Vallon, tem que saber falar, né? Montessori. Estes escreveram artigos, livros, Então, assim, eles escreveram livros lúdicos, né, do desenvolvimento infantil, muitos essenciais, assim, sabe? Do Prati, diversos filosóficos, psicólogos, psiquiatras e pedagogos enxergam o quanto as atividades lúdicas eram importantes na formação da criança. Além deste, o século XIX, assim, desde o século XIX, esses pensadores passaram a teorizar cientificamente sobre o assunto. O conceito de ludicidade é a importância de brincar e vem permeando o desenvolvimento infantil e tem contribuído significativamente
para aprimorar a inteligência, a socialização e as habilidades psicomotoras das crianças. Quando abordamos tal conceito, o que exatamente vem à mente? Como diferenciar as atividades lúdicas das não lúdicas? Fazendo uma análise aqui semântica e etimológica da palavra ludicidade, Massa afirma que sua origem vem da palavra latina ludus, que significa jogo, exercício ou imitação. No entanto, os conceitos de jogo, de brincadeira, de brinquedo podem variar conforme a cultura ou o período histórico ao qual estão inseridos. Só um momento. Se perguntar para algumas pessoas o que é jogo, ou o que é brincadeira, no caso, você obterá respostas diferentes. Algumas pessoas, né, na ingenuidade, elas atrelam esse conceito que é entretenimento, passatempo, lazer, distração, e até mesmo falta de seriedade ou perda de tempo. Justamente por isso essas pessoas não conseguem conceber os jogos e as brincadeiras como um recurso que vão contribuir para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem, principalmente, para o ensino-aprendizagem. Ou seja, quando uma criança ela começa a ter dificuldades de aprendizagens, é possível sim recuperar, né, a fase que ela está ali passando por dificuldades, né, do objeto de estudo, transformar esse objeto de estudo mais lúdico para a criança, né, fazer uma proposta de jogos, brincadeiras, uma proposta diferente, uma metodologia um pouco diferente, usar a ludicidade para estar ali chegando mais perto desse aluno com dificuldade de aprendizagem. Isso influencia muito, né? Também brincadeiras com a motricidade, a psicomotricidade relacional, né, que ajuda muito, principalmente na educação física, né? Se a criança, se o professor de educação física propõe ali algum esporte, isso é de extrema importância para que o aluno ele possa estar mais atrelado e mais atento ao objeto de estudo. Ele vai aprender com mais facilidade, né? Isso é um processo, né? Isso é um processo. E é em conjunto, né? É um processo que tá com a família, né? Tá aí com a família, tá com a escola, com o todo, né? Um professor, o ambiente onde a criança está inserida, a proposta de metodologia também. E esse aluno com dificuldade de aprendizagem, de chegar, né, a estar aí concluindo o objeto de estudo, essa proposta da ludicidade é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, social, das habilidades motoras dessa criança. Então essa criança ela vai ter muito êxito, vai começar a ter êxito se essa metodologia começar a mudar, né, com uma proposta aí de ludicidade. Falando então um pouco da ludicidade, o quão ela é importante para o desenvolvimento motor, cognitivo dessa criança. E essa criança vai estar aí conseguindo chegar ao objeto de estudo com mais facilidade, aprendendo, né, com mais facilidade. O nosso vídeo vai chegando ao fim. Creio que
espero que vocês estejam gostando. Vai ser de meia hora esse vídeo, e eu vou fazer um outro de meia hora, né? Mas eu acho que vai passar, gente. Vamos ver aqui. Passou. Meu Deus. Então eu vou estar dando continuidade à aula. Vamos lá. Falei um pouco ali do desenvolvimento humano e para a aprendizagem, né? Então, vamos falar que para Hall, a ludicidade é uma possibilidade... Para Hall, a ludicidade é uma possibilidade pedagógica que, fortalecida pelos diferentes tipos de linguagem, como a música, a arte, desenho, a dramatização, a dança, entre outros, torna significativos aos conceitos a serem trabalhados. Portanto, a ludicidade não se aplica a contextos que se limitam a jogos, divertimentos e brincadeiras. Luke, em 1998, chama atenção para a frequente associação entre ludicidade e diversão, e ataca que uma atividade lúdica não necessariamente precisa ser divertida. Para o autor, o que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. A experiência pessoal de cada um de nós para ser um bom exemplo de como